A Rainha da Pérsia, capítulo 6, segunda-feira, 24 de junho. Saasgás fala para Hegai que a escolha dele está totalmente errada. Hegai pergunta por quê. Ele fala que Ester não tem nada a ver com o rei. Diz que o rei Xerxes tem urgência, por isso a Elahe tem muito mais a ver com o rei, pois ela foi quem encantou na dança, enquanto Ester sequer sabe dançar. Hegai fala para Saasgás que é melhor resolver aquele assunto em outro lugar, e é isso que eles fazem. Hegai diz para Saasgás que ele não sabe o que ele vê em Elahe. Saasgás fala que ela tem elegância, beleza e poder de presença. Hegai diz que Ester tem tudo isso e muito mais. Saasgás diz que Ester é uma mulher muito aquém de estar à altura de uma rainha, e em seguida pergunta para Hegai por que ele não consegue ver que Elahe é muito mais parecida com a Mestres. Hegai pergunta para Saasgás se ele se esqueceu que o rei está à procura de uma esposa que não tenha nada a ver com a Mestres. Sem ter o que dizer, Saasgás pergunta se então o rei quer uma rainha sem graça. Hegai fala para o mau caráter que Ester não é sem graça não, e ele sabe disso. Saasgás diz para Hegai que somente ele vê potencial em Ester. Fala que daquele jeito ele está arrumando problema para o rei, pois Ester é problemática. Hegai pergunta para Saasgás do que ele está falando. Pergunta que problema Ester tem causado no harém. Saasgás pergunta para Hegai se por acaso Ester contou para ele que uma das primeiras coisas que ela fez quando chegou lá foi desobedecer as primeiras regras que ele mesmo determinou. Hegai pergunta o que foi que Ester fez. Saasgás fala para Hegai que a protegida dele trouxe um papiro da casa dela e não entregou junto com os outros pertences dela, ou seja, escondeu, até o Carcas flagrar ela com o papiro. E em seguida ele pergunta: será que uma rebelde assim merece mesmo ser a primeira? Hegai nessa hora fica parado. Ele não diz uma só palavra, só escuta. Saasgás diz que se Ester não consegue seguir uma regra simples do harém, como ela poderá se tornar uma rainha da Pérsia? Ele pergunta para Hegai se ele já imaginou a dor de cabeça que Ester pode causar ao rei, e diz que se isso acontecer, a culpa será dele. Hegai dá um sorriso nessa hora e fala para Saasgás que ele sabe muito bem o que ele está pretendendo, mas diz que ele pode desistir, pois ele não vai fazer o que ele quer. Ele fala para o mau caráter que é melhor ele se contentar, pois será Ester a primeira e pronto. Saasgás se desespera nessa hora, já que ele sabe que poderá acabar se dando mal se Ester for a primeira, pois se isso acontecer, ele poderá não conseguir cumprir o acordo que ele fez com a rainha. Por isso, ele fala para Hegai que ele será obrigado a reportar ele se ele insistir naquele erro. E com essas palavras, ele consegue fazer Hegai mudar de ideia. Hegai fala para as candidatas que não ser a primeira escolhida não quer dizer que não serão, e em seguida ele fala para Irã que ela foi a escolhida para aquele dia. Neemias vai falar com Ester
Ele vai falar sobre o papiro que ele viu com ela, sobre o desenho de Jerusalém. Esther pergunta para ele por que ele acha que o desenho é de lá. Ele fala que é porque ele ama aquela cidade. Conta que o pai dele sempre contava histórias para ele do povo deles. Ela pergunta se ele é mesmo judeu. Ele fala que sim e diz que, pelo que ele percebeu, ela também faz parte do povo dele. E em seguida pergunta se ele está certo. Esther fica em silêncio nesse momento. Ele fala que ela pode contar para ele. Garante que ele não vai contar a ninguém. Esther balança a cabeça dizendo que sim. Ele diz que ela não precisa se preocupar. Fala que o segredo dela está bem guardado com ele. Ele diz que sabe muito bem o que eles passam por lá, mas fala que o pai dele sempre falou a ele que ele sempre tem que olhar para Deus. Nessa hora, Esther dá um sorriso e fala que o pai dele está certíssimo. Diz que o pai dele sabe das coisas e em seguida ela fala que precisa voltar, mas diz que é muito bom saber que tem alguém do povo dela lá com ela. Neemias diz que ele diz o mesmo. Ele fala que se ela precisar de qualquer coisa, pode pedir a ele. Ela aproveita a oportunidade para pedir que ele leve um recado para Mordecai. Antes de continuar, eu gostaria de saber de onde você está assistindo esse vídeo. De Goiás, de Minas Gerais, de Alagoas, enfim, me conte ali nos comentários. Mordecai percebe a aproximação de Neemias e pergunta o que ele deseja. Neemias fala que ele foi até lá porque tem um recado de Esther para ele. Mordecai diz que não sabe do que ele está falando. Neemias fala que ele sabe do que ele está falando. Conta que ele sabe que Esther é judia e conta que ele é judeu. E em seguida conta que Esther está bem. Fala que ela está um pouco nervosa por conta da volta do rei. Conta que ela está com muita saudade dele. Mordecai escuta atentamente tudo que Neemias diz. Depois de 3 candidatas, o rei acaba perdendo a paciência com as escolhidas por Hegai. Por isso, ele acaba deixando para outro dia. Carcas vai falar com Hegai e Saasgás e conta que as candidatas estão fora de controle. Saasgás pergunta por quê, pergunta o que foi que aconteceu. Carcas conta que ele avisou que o rei não vai querer mais ver ninguém naquela noite e elas ficaram inconformadas. Hegai fala que ele vai até lá para falar com elas e na hora que ele e Saasgás chegam no harém, Esther está conversando com as moças, tentando acalmá-las. Hegai pergunta para Saasgás se ele ainda vai negar que Esther é especial. Saasgás fala que ele vai ter que confessar que a moça realmente é sábia. Hegai aproveita a oportunidade para dizer que é de uma esposa assim que o rei precisa. O rei conversa com Arbona e fala que as candidatas apresentadas a ele deixou ele bastante decepcionado. Se assistiu o vídeo até o final, que tal deixar o seu joinha, fazer o seu comentário, inscrever-se e ativar o sininho para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um novo vídeo aqui no canal.